Olá, eu sou Fabiana Mello e converso agora com o presidente da Câmara, deputado Valdir Maranhão. Presidente, o senhor tem recebido críticas da imprensa e também de deputados desde o início dos trabalhos. O senhor acredita que tem sido mal interpretado? E caso positivo, o porquê? Fabiana, primeiro, toda crítica é bem-vinda. Ser criticado pela sociedade, pelos meios de comunicação, pelos meus pares, me eleva à condição humana de corrigir rumos, buscar um aprendizado na diversidade, o que seja o papel do parlamento. Entendo que essas críticas, elas melhoram as nossas vidas e certamente elas são extensivas a todos nós. Afinal de contas, precisamos encontrar rumos, possibilidades de construir um Brasil melhor, um parlamento que seja altivo, um parlamento que tenha condições de equilibrar e harmonizar com os poderes constituídos da República. Presidente, antes de chegar ao Congresso, o senhor é professor universitário, foi reitor. No que essa atividade pode ajudar para a condução dos trabalhos aqui na Câmara dos Deputados? Ter sido reitor da Universidade Estadual do Maranhão é algo que eu carrego na vida com uma carreira acadêmica. Afinal de contas, eu fui chefe de departamento, diretor do curso de Medicina Veterinária, eu fui pró-reitor de graduação, eu fui vice-reitor por 2 vezes e fui reitor também por 2 vezes. E exercitamos o papel dos órgãos colegiados. E os órgãos colegiados é você fazer o debate, botar projetos de resoluções que sejam o sentimento e a alma da comunidade acadêmica. E isso certamente nos permite hoje, no exercício da presidência, entender que somos uma grande universidade, o Parlamento brasileiro, onde nós temos 513 reitores. É a diferença. E ser, nessa condição, reitor, junto com outros reitores deste parlamento, eu recolho todos os dias o aprendizado, recolho informações, por entender que não há maior riqueza que não o ser humano. Esse ser humano que está no conjunto da sociedade, que tem um tecido social impregnado nas nossas ações. Portanto, eu balizo o nosso papel, a nossa conduta, que recolho todos os dias, como contribuição para aprimorar e corrigir rumos. Agora, o senhor falou que o senhor vem da área da educação, agora também da área da saúde. E quais são as propostas que o senhor tem para essas 2 áreas? E primeiro, a macro proposta mais abrangente é enfrentar a reforma universitária. É compreender que a educação é algo estruturante e é solução e requer investimentos. Investimentos esses, custo-benefício se traduz como uma escola pública de qualidade, uma universidade que responda aos anseios da sociedade, uma universidade que tenha, no princípio da capacitação do seu corpo docente, programas que possam ser colocados para pós-graduação, enfim, é uma universidade pública que também está caminhando com as universidades privadas deste país. Há de se compreender que não há maior riqueza que não ser humano, que informação é poder. Então, a universidade, ela acumula esse capital do conhecimento que traduz de forma efetiva os rumos de uma nação, valorizando cada vez mais qual deve ser o nosso papel dentro dessa realidade, quer seja social, quer seja econômica, é realidade política. Então, essa visibilidade que o mundo acadêmico impregna em cada um de nós. Portanto, as ações recorrentes da área da educação, da ciência e da tecnologia, elas se associam, elas são pontos de partida para uma sociedade moderna, para enfrentarmos as adversidades do mundo cotidiano. O senhor foi integrante da Comissão de Educação. O senhor falou agora na reforma universitária. Há espaço, nesse momento, para acelerar a aprovação de uma reforma universitária? Fabiana, veja, a Comissão de Educação eu traduzo como uma das comissões mais estratégicas, importantes para a casa e para o país. Desde quando aqui cheguei, eu procurei atuar na Comissão de Educação, porque eu trouxe como bandeira a reforma do ensino superior brasileiro. E essa reforma do ensino superior brasileiro, ela passa por um diálogo muito mais abrangente. E há quem diga que nós temos um cadáver insepulto. Esse cadáver insepulto, assim, uma coxa de retalhos que foi feito ao longo do tempo. E essa reforma universitária, no que pese está preparada para ir para o plenário, eu acho que ainda há muito se fazer. Primeiro porque nas últimas décadas o investimento foi feito na educação. Nós fizemos a expansão do ensino brasileiro, quer seja no ensino tecnológico, quer seja no ensino das universidades públicas, mas eu traduzo que há uma necessidade de aprofundarmos, equalizarmos as propostas que aí estão. Entendo cada vez mais que o Brasil
precisa crescer na sua economia, mas também ele tem que legitimar as suas instituições acadêmicas. Nós temos que ver qual é o papel da CAPES, qual é o papel do FINEP. Enfim, não há que se pensar uma universidade como uma ilha. Há de se pensar uma universidade onde agrega todos os valores da comunidade científica, mas, fundamentalmente, olhando como porta de entrada de todos aqueles que aspiram chegar ao mercado de trabalho capacitados para o mundo real. E qual é o mundo real? Aquele que estiver capacitado, aquele que estiver melhor qualificado, com certeza ele agrega valores e tem condições de avançar, tem condições de aproveitar as oportunidades inerentes ao mundo do conhecimento e do saber. Agora, presidente, queria voltar num tema, num assunto que gerou muitas críticas também. A gente falou no início sobre a questão de críticas, disse que aceita críticas, que foi um dos primeiros atos do senhor na presidência, a questão da anulação da sessão de admissibilidade do impeachment, do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Queria que o senhor explicasse, voltasse aquele episódio, comentasse e também dissesse se aquele episódio já foi superado na visão do senhor. Primeiro, era uma prerrogativa do exercício da presidência, mas isso é uma página virada na história da minha vida, uma página virada que me fortalece a convicção de que você pode avançar, você pode recuar. O que importa hoje é trabalhar pelo país, o país está no buraco, precisamos de governança, precisamos traduzir um esforço coletivo e esta casa pode e deve dar sua grande, convendando as suas grandes contribuições, aprovando matérias de interesse do governo e do interesse da sociedade. Portanto, fica para mim a compreensão de que viramos uma história, e essa história, com certeza, pertence ao povo brasileiro. Mas Valdir Maranhão, no exercício desta presidência, tem a consciência de que é uma página virada. E que matérias são essas que, no momento, o país não pode esperar, na opinião do presidente Valdir Maranhão? Nós temos que enfrentar de forma inadiável a reforma tributária. Nós temos que enfrentar a reforma política. Nós temos que enfrentar a reforma da Previdência. E a reforma política é o tema central das nossas angústias e das nossas preocupações. Nós estamos convivendo com a dura realidade de uma crise econômica, de uma crise ética, de uma crise moral e de uma crise política. Então, essa reforma nós temos que nos permitir a compreender também quantos partidos nós precisamos ter, como vamos fazer as nossas campanhas, como vamos trazer para o conjunto das nossas aspirações aquilo que é o sentimento da população. Afinal de contas, o país mudou a partir de junho de 2013. O povo foi à rua, o povo já se manifestou. Portanto, dentro dessa realidade é que nós temos que compreender que o tom da reforma política é necessário compreender, não é fazendo esta ou aquela janela, não é fazendo este ou arremedo de uma ação política, mas fazer uma reforma política mais ampla. Eu vou até mais além. É preciso debater a reforma de Estado, compreendendo a reforma de Estado que agrega todas as políticas públicas, todas as ações que sejam divergentes, mas que convergem para o interesse da população. Para finalizar, presidente, o senhor determinou a instalação da comissão que vai analisar as 10 medidas de combate à corrupção. Em quanto tempo o senhor espera que essa comissão tenha resultados? Fabiana, veja, eu acolhi as 10 medidas, instalamos a comissão especial e essa matéria ela tem que ser a parte da contribuição dos partidos fazerem a indicação dos seus membros. Nós precisamos compreender que viver numa realidade democrática é ter governança, é ter eficiência e ter transparência. Portanto, estamos falando de pilares que foram propostos, que podem e devem serem aprimorados dentro de um novo olhar, de uma realidade. Enfim, é impossível negar a corrupção que existe no país. É impossível negar a crise. É impossível não valorizar as contribuições que chegaram para fazermos deste país um novo país, um país de futuro, um país que, superada esta crise, certamente ficará nos anais da história a nossa contribuição. Ficará nos anais da história desta realidade nosso entendimento do que não concordamos com o que está. Este modelo de Estado está falido. Este modelo não serve para uma sociedade moderna. Presidente Valdir Maranhão, muito obrigada pela entrevista. Fabiano, eu que agradeço e quero, assim, de forma muito serena, dizer, todas as críticas foram e serão bem-vindas. Vamos avançar, vamos contribuir para um parlamento forte, um parlamento que esteja em sintonia com a realidade brasileira. Obrigada.
Eu sou Fabiana Mello e conversei com o presidente da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão. Obrigada a você que acompanhou mais essa edição do Conversa com o Presidente e até uma próxima edição. Até mais.